Olá, hoje vamos apresentar o seminário sobre a obra O Seminarista. Eu sou Heloísa Lorena e eu vou falar sobre a biografia. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães foi um romancista e poeta brasileiro. Bernardo nasceu em 15 de agosto de 1825 em Ouro Preto, Minas Gerais, e faleceu em 10 de março de 1884, na mesma cidade. Ele foi romancista, poeta, jornalista, magistrado e professor. O livro de Bernardo Guimarães mais aceito pela crítica é O Seminarista, cuja primeira edição é de 1872. Permanece atual porque questiona o celibato dos padres. Meu nome é Júlia, hoje eu vou falar sobre a obra Ermutão de Muquem. Bernardo Guimarães narra a história de Gonçalo, que comete um assassinato e se refugia entre os índios, onde ele é bem tratado e recebe o nome de Itagiba. Ele vence um rival e se torna-se chefe da tribo. Por um descuido, Itagiba dispara uma flecha que mata sua esposa. Desesperado, ele abandona os índios, converte-se à fé e funda um centro de romaria em Muquem. Agora eu vou falar sobre o romance da escrava Isaura. Foi o romance mais popular que Bernardo Guimarães fez. A obra foi adaptada para a televisão, com um grande sucesso, levando para mais de 150 países. O romance conta o amor de Isaura, uma linda escrava branca, e Álvaro, o jovem sionista republicano. Isaura vive aprisionada numa fazenda de café da Baixada Fluminense. O fazendeiro Leôncio tem as piores intenções com a moça. Isaura acaba sendo salva das garras do vilão pelo herói Álvaro. Contexto: o livro vem a público um ano depois de uma forte campanha através dos jornais contra o episcopado no Rio de Janeiro, num episódio conhecido na história do Brasil como a questão religiosa. Nela, o autor fez algumas críticas sociais, sendo as mais importantes as dirigidas ao patriarcalismo da época, ao celibato clerical e ao autoritarismo das famílias no século XIX, que impediu o jovem de seguir um caminho escolhido. Vou falar sobre o resumo da obra O Seminarista. Eugênio era um rapaz que em sua infância passou ao lado de Margarida, a filha de uma agregada da fazenda. Seu pai, Capitão Antunes, junto com a sua mulher, obrigou o filho a ser padre, obrigando-o a seguir a carreira eclesiástica. Mesmo no seminário, Eugênio não esquece Margarida. Seus pais, então, juntamente com os sacerdotes do seminário, inventam a notícia do casamento da moça, que desilude o rapaz e o faz acertar a carreira que lhe fora imposta. Quando retorna à sua vila natal, já como padre, é chamado para assistir uma doente que era a própria Margarida. A moça lhe conta toda a verdade, fora expulsa da fazenda junto com sua mãe. Passara a necessidade de jamais casara porque ainda o amava. Eugênio sente renascer o amor por Margarida e no dia seguinte ambos se entregam à paixão. O padre sabe que cometeu um grave pecado, pois traiu os votos de castidade, o que lhe causa grande remorso. No dia em que se prepara para rezar sua primeira missa, é chamado para encomendar um cadáver que acabara de chegar à igreja. O corpo era o de Margarida. Eugênio acaba não suportando o impacto da morte de sua amada e na hora de sua primeira missa acaba endoidecendo. Características em O Seminarista. O Seminarista é um típico romance de tese, o que significa que o autor tem uma determinada ideia e deseja prová-la por meio de uma narrativa. A tese em questão é a de que o celibato clerical e a vocação forçada provocam a infelicidade e possivelmente tragédias pessoais. O narrador desenvolve uma espécie de esquematismo na narrativa que vai de alguma maneira determinar o comportamento de Eugênio. Esse esquematismo instaura-se na divisão dos espaços abertos e fechados. Os fechados revelam um sentimento sufocante e deprimente em Eugênio, como a casa do pai e o seminário. É nos abertos, porém, em meio aos campos, às luzes da tarde e na escuridão da noite, que o enredo revela seus melhores momentos. Segundo o crítico Hélio Lopes, o desfecho trágico dado por Bernardo Guimarães ao seu romance não é apenas uma simples imposição da estética romântica. Como romance de linha pastoril, O Seminarista encaixa-se perfeitamente dentro de boa tradição, já que os cantos de Tomás Antônio Gonzaga e de Cláudio Manuel da Costa também estavam cheios de lamentos de desgraça por suas histórias de amor impossível e não correspondido. Meu nome é Evelson Luiz e agora eu vou falar sobre as características do romantismo nesse texto.
Tem a idealização do amor, porque no primeiro parágrafo nasce o amor entre Eugênio e Margarida, e esse amor foi impedido pelos pais de Eugênio, pois obrigaram ele a seguir uma carreira eclesiástica. Porém, quando Eugênio virou padre e foi assistir uma doente em sua cidade natal, ele descobre que Margarida ainda o amava, e o amor brilhou outra vez no jovem coração do padre. A segunda característica foi a fuga da realidade por meio da loucura, pois no final do texto, quando Eugênio foi rezar a sua primeira missa, descobre que sua amada Margarida já havia falecido. E Eugênio não suporta o impacto da morte da amada e na hora de sua primeira missa acaba endoidecendo. Agora eu vou falar um pouco sobre umas curiosidades sobre O Seminarista. O Seminarista, ele virou filme entre 1976 e 1977. Bom, o filme é uma adaptação do romance homônimo de Bernardo de Guimarães, publicado em 1872, que analisa a crítica e o celibato clerical. A obra é caracterizada como romance de tese. Nela, Bernardo Guimarães analisa a crítica e a imposição da vocação religiosa e o autoritarismo familiar. O filme ele dura em torno de 1 hora e 41 minutos. Ele é do gênero de drama.